Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcelão, editor do portal do Flow Games, e como a gente tinha combinado, eu venho aqui para falar para vocês um pouco mais da nossa experiência com Spider-Man 2. Sim, o Flow Games foi convidado pelo time da PlayStation para viajar para Los Angeles e essa semana a gente pôde conferir em primeira mão o novo jogo da Insomniac. A gente teve acesso a uma build que já tem algumas semanas. Eles disseram que eles estão trabalhando desde então para polir mais esse material para fazer a entrega do jogo final lá no dia 20 de outubro, mas tinha muito conteúdo à disposição. A gente viu como se fosse um menu degustação, sabe? Com aperitivos de cada uma das coisas que o jogo tem a oferecer. Pois foi isso que eles entregaram pra gente. Let's see if you have the strength to finish what you started. A gente pôde ficar quase 2 horas jogando ele e conferiu algo muito próximo do produto final, ou seja, a gente não tinha só a parte principal da campanha ou trechos que eles disponibilizaram pra gente, mas a gente tinha algo como missões paralelas espalhadas pelo mapa, colecionáveis, atividades aleatórias, crimes acontecendo pela cidade e também, né, a gente teve acesso às novidades propriamente ditas que estão sendo trazidas por Spider-Man 2. Então a gente pode ver coisas como parte dos 65 trajes que vão estar disponíveis no jogo, cada um deles com variações. Eles dizem que são mais de 250 variações de uniforme dividido entre os dois protagonistas, né, o Peter e o Miles. Um mapa que é quase 2 vezes maior, então quando a gente abriu o menu do mapa a gente conseguia ver uma área gigantesca, porque foram adicionados 2 bairros novos, né, o Brooklyn e o Queens. Então junto de Manhattan a gente tem 3 dos 5 grandes bairros da cidade, né, e também, claro, a gente pode testar novas mecânicas de combate e novas formas de atravessar a cidade, né, porque se ela tá maior, mais densa, faz sentido que a gente tenha uma nova forma de se locomover por lá na pele dos dois personagens, né? E aí, mesmo que a equipe da Sony tenha dado bastante tempo para que a gente aproveitasse essa demonstração, a gente precisava fazer uma decisão. A gente ia tentar abraçar o maior número possível de atividades para trazer uma experiência mais holística e trazer uma visão geral do jogo, ou a gente focava no que realmente importa e deixava o bônus para quando a gente tiver o nosso review. Bom, a gente decidiu ignorar as atividades paralelas e seguir nas missões principais para ver até onde a gente consegue chegar. E dá para dizer para vocês que essa decisão não podia ser mais acertada, porque mesmo seguindo só as missões principais da campanha, a gente se deparou com uma variedade gigantesca de atividades. Então, vou dar alguns exemplos para você. A demo não começa exatamente no ponto inicial do jogo final, né? A gente não começa no início da campanha, a gente começa algumas horas depois do início, mas a gente começa já com uma cutscene absurda entre o Peter e o Craven. Os dois se encontram numa igreja com uma espécie de caçada, né? Tá o Peter indo atrás do vilão, mas o vilão surpreende o Peter e a gente tem ele instigando o Homem-Aranha para que talvez ele se torne aquela presa perfeita, aquela caça perfeita que ele tanto busca, né? E mostrando porque que num jogo que vai trazer o Venom, ele pode ser o vilão a ser mais temido entre todos os que vão ser apresentados aqui. I'm just here to save my friend. Bom, depois disso, a gente passa por uma série de missões curtas. A gente vai alternando entre o Peter, ajudando o Harry a encontrar um antídoto para a condição do Dr. Connors, né? E Miles cobrindo o Peter no outro canto da cidade. Então, ele tenta resolver alguns dos problemas da comunidade, tenta encontrar pistas do Dr. Martin Lee e resolver sua vida de jovem adulto ali. Bom, muito do material apresentado nessas missões dos dois personagens, elas servem para apresentar algumas das novas mecânicas do jogo, né? Como a habilidade de aparar golpes pesados, que são golpes, novos tipos de inimigos que eles não podem ser esquivados. Então, ele tem uma retícula próxima à cabeça amarela e quando ela se torna vermelha é o ponto que você aperta o botão L1 e aí ele faz um aparo do golpe, né? É engraçado porque esse recurso, apesar de ele ser super defensivo, né? Você não consegue ficar vivo muito tempo se você errar o timing disso. Ele adiciona muita complexidade ao combate também na parte do ataque, porque esse parry, ele abre a guarda do inimigo e permite que você aplique golpes que provavelmente esses inimigos estavam numa postura defensiva também. Então foi bem interessante poder abordar isso ao longo das missões. Você vai pegando a manha disso e vai ficando pouco a pouco um pouco mais fácil. No começo você pode penar um pouquinho, principalmente porque o sentido aranha já é algo muito natural para quem vem dos outros jogos, e aí você adiciona mais um elemento que você tem que prestar atenção ali em questão de dicas de som, dicas visuais, mas fica tranquilo, você vai dominar essa mecânica muito rápido. A gente também tem a introdução dos poderes simbiontes do Peter, né? Que são basicamente cooldowns que seguem um pouco a linha do que a gente viu com os poderes do Miles no jogo dele, e também a chegada das Web Wings, que são aquelas asinhas embaixo dos braços dos dois personagens que permitem que eles voem pela cidade. Voem é uma palavra muito forte, eles planem, mas a gente explica isso um pouco depois.
depois de aprender ou relembrar um pouco dos recursos que o jogo tem para oferecer, chega a hora do prato principal propriamente dito. Isso porque praticamente toda a segunda metade do gameplay que a gente teve lá em Los Angeles com o pessoal da Insomniac foi reservado para uma perseguição implacável do Dr. Connors, do lagarto, né? Então é uma sequência de missões interconectadas que pode ser vivida tanto na pele do Peter quanto na do Miles e que começa de uma forma cadenciada. A gente vai até a casa do doutor para entender o que está acontecendo com ele, por que ele está sumido, tentar buscar ajudar ele para que ele possa ajudar o Harry mais uma vez, e você acaba entendendo que ele se transformou em lagarto mais uma vez, ou ele foi levado a se transformar mais uma vez no lagarto. E não é uma versão qualquer do personagem, é a versão mais animalesca, mais poderosa e a maior que você já viu do vilão nos games, com toda certeza. Ele levanta até aquela dúvida, será que a dupla de Homem-Aranha vai conseguir derrotar esse cara? E você sente um gosto disso conforme a missão vai progredindo. Então, você persegue o lagarto por terra, água e ar, literalmente. Entre cada um desses pontos, você tem fases de luta com múltiplas etapas, né? Então, você tem pouco tempo para respirar e uma ação desenfreada do começo ao fim. Isso dá muito o tom do que a Insomniac pode fazer com os vilões de Spider-Man 2. E aqui vale dizer que uma das coisas mais legais que a gente viu nessa demonstração que a gente testou lá em Los Angeles é que ela traz não só uma diversidade de conteúdo, como ela dá uma prévia muito interessante de que você vai poder experimentar boa parte desse material na pele do herói que você quiser. Ou seja, claro que tem missões específicas pro Peter, outras pro Miles, incluindo algumas das side quests que estão atreladas às histórias deles, mas você pode alternar a hora que quiser entre os dois personagens quando você tá no mundo aberto. Essa, inclusive, foi uma das filosofias da Insomniac para esse novo jogo. Né? A gente falou com um dos devs durante o evento e ele falou que o foco de Spider-Man 2 é justamente apresentar arcos significativos para ambos os personagens. Então a gente teve um primeiro jogo muito mais focado no Peter, um segundo que foi a alma do Miles Morales, basicamente, né? E agora a gente tem um jogo que tem a possibilidade de contar duas histórias distintas, mas complementares ao mesmo tempo, né? Então sim, os dois trabalham muito bem em conjunto, né? O jogo se passa 9 meses depois dos acontecimentos de Miles Morales, então eles têm bastante sintonia no combate ao crime, eles estão bem divididos ali na atuação deles na cidade, o que vem bem a calhar, na verdade, com um cenário que é muito maior do que os anteriores, mas ao mesmo tempo ambos vivem momentos distintos, têm seus próprios conflitos internos e tudo mais. E você sente essa diferença entre os dois personagens, tanto nas cutscenes, né, na parte da história, quanto na gameplay. Então você consegue perceber que o Peter tem sentimentos conflitantes ali, ele ainda tá abalado pela morte da tia May, tá feliz com o retorno do Harry, mas tem a presença do simbionte, a pressão da chegada do Kraven, que acaba sendo uns catalisadores, né, explosivos para que esses sentimentos eles acabem explodindo, literalmente, e façam ele tomar decisões que talvez não sejam as mais inteligentes. E aí, você sente isso da forma sutil, com que o Peter, ele não vai perdendo o controle como a gente vê muitas vezes quando ele tá com o uniforme do simbionte, mas ele vai cedendo pouco a pouco à influência dessa presença que tá junto dele ali a todo momento. A voz dele vai se alterando às vezes, ele fica um pouco mais grosseiro, mais agressivo, e até os golpes dele ficam mais poderosos com o passar do tempo, né? Por exemplo, quando você ativa o combo de L3 e R3, a câmera se aproxima mais, fica parecendo aquela câmera sob o ombro, sabe, em terceira pessoa, ele vira uma máquina de matar ali, é o estilo de jogo de ação mesmo. Então tudo fica mais pessoal, ele começa a provocar os inimigos, e os golpes dele, por um tempo, você um hit, um kill, assim, com os golpes quando você tá com esse buff do traje do simbionte. Enquanto isso, o Miles tá tentando conciliar a passagem do colégio para a faculdade, tem as tarefas que ele precisa fazer junto com a mãe dele, que é para ajudar a comunidade, né, que estão muito bem atreladas aos novos bairros que chegaram pro jogo, e também tem o trabalho dele como Spider-Man, e também o sentimento ali de buscar vingança pela morte do pai, né, ele tá constantemente buscando alguma coisa que possa ajudar ele a encontrar o Martin Lee e finalmente fazer ele pagar pelos crimes que ele cometeu. And Lee is still out there. E parece que o time da Insomniac percebeu, né, já previu que as pessoas podem gostar de jogar mais com um dos Spider-Man do que o outro, e aí eles fizeram uma coisa que eu achei bastante inteligente, né? Você pode evoluir cada um dos personagens separadamente, então cada um tem sua árvore de habilidades, que pode deixar eles mais fortes, mais rápidos, enfim, deixar ele do jeito que você quiser, mas também tem uma árvore de habilidades compartilhada, né, que ela parece agir justamente para que ambos tenham uma boa base de combate e movimentação ali, mesmo se você estiver jogando com mais com um do que com o outro.
outro, né? Seja como for, o mais provável é que você vai querer ver a história dos dois ali. Pelo que a gente experimentou, ambas são muito interessantes, ambas se cruzam em muitos momentos, então elas vão acabar ajudando a contar toda a trama da campanha de uma forma interessante. Acho que você não vai querer jogar só com o Peter ou só com o Miles. Os dois personagens estão muito legais nesse jogo. Uma coisa engraçada é que, apesar de a gente ter dito que teve acesso a uma versão bastante completa do jogo, a verdade é que a Insomniac ainda está escondendo muito o jogo em alguns dos pontos. Por exemplo, a gente não teve nenhum vislumbre do novo visual da Mary Jane. A gente só escuta a voz dela numa conversa que ela tem com o Peter logo no finalzinho da missão de perseguição ao crocodilo. A gente também não sabe qual que é a situação atual do Harry, né? A gente não sabe como é que ele tá na ativa de novo, quanto de risco que ele tá correndo no momento para tá essa perseguição implacável ao Dr. Connors para que possa ajudar ele. A gente não sabe como o simbionte chegou à Terra e por que o Peter resolveu usar ele no combate ao crime ali no seu dia a dia. E mais importante de tudo, a gente não teve absolutamente nenhuma referência ao personagem Venom em si. Mas dá pra inferir algumas coisas a partir do material que a gente viu. Por exemplo, se a imponência do Kraven, esse instinto dele de ser uma ameaça a todo momento, e o tamanho e a agressividade do lagarto forem referência pro que o Venom pode ser, dado que ele é um personagem ainda mais querido, ainda mais importante para boa parte dos fãs e do público de Homem-Aranha, então dá para entender que esse Venom pode ser a versão mais perigosa e pode juntar o que há de pior em todos os vilões que a gente viu até agora nessa série de jogos de Spider-Man da Insomniac, né? Inclusive a estatueta da edição de colecionador, que tava à mostra no evento lá, ela dá uma prévia da discrepância de poder e de tamanho do Venom em relação ao Peter e o Miles. I have the antidote! Let me help you! Geralmente, em demonstrações como essa, a gente não analisa nenhum aspecto técnico de uma forma muito dura, né? Ou a gente não se aprofunda muito nisso, porque a gente sabe que as desenvolvedoras geralmente usam essa porção inicial do desenvolvimento justamente para polir qualquer tipo de problema, melhorar o desempenho e entregar o melhor produto possível ali, provavelmente com um patch de dia 1 quando o jogo é lançado. Mas no caso da Insomniac, a gente resolveu abrir uma pequena exceção, na verdade, porque o estúdio é conhecido, né? Historicamente, eles entregam produtos muito redondos para a plataforma original deles, né? Então, se você pegar o histórico recente de lançamentos no PlayStation 4, no PlayStation 5, você vai ver que são jogos que já saem de fábrica muito bem polidos e que acabam recebendo otimizações com patches futuros, claro. Mas dá para dizer que do material que a gente experimentou, tava tecnicamente impecável, assim. É tudo muito fluido, muito bonito, sem quedas de frames, pouquíssimos bugs. Eu vi literalmente 2 e um deles parecia ser um daqueles bugs já conhecidos, sabe? Que o time já tava pronto ali para resolver na hora e permitir que a gente continuasse com gameplay quase sem engasgo, sabe? Então dá pra ver que é algo que eles estão trabalhando com muito esmero e que provavelmente vai chegar aos jogadores de uma forma bem diferente do que a gente vê em tantos lançamentos do mercado, sabe? Visualmente, talvez quem venha do PS5, das versões PS5 dos 2 últimos jogos da série, não sinta uma grande diferença visual, pelo menos numa primeira olhada. A gente sentiu isso quando a gente começou a testar a demo do Spider-Man 2, mas bastou a gente explorar um pouco mais Nova York, tanto as áreas que a gente já conhecia dos jogos anteriores, quanto as novas áreas foram adicionadas, né, os 2 novos bairros, e a gente sente que tudo tem uma fidelidade um pouco maior do que a gente viu no passado. Então, tem uma densidade muito maior de trânsito e população, as texturas estão mais bem definidas e principalmente iluminação e ambientação, que são elementos que ajudam muito na imersão do jogador, eles estão com uma qualidade bem maior do que a gente viu nas versões que eram multigeracional dos jogos da série, né? O PS5 também, o foco da Insomniac no PS5 também viabilizou uma série de outras coisas, né? Então, desde a viagem rápida, que eles dizem que é a viagem rápida mais ultra rápida que a série já teve, né? Basta clicar em qualquer lugar que você é transportado diretamente para lá, seja na troca de personagem entre o Peter e o Miles, e seja na movimentação com as Web Wings, né? Com aquele função de você planar e aproveitar túneis de vento espalhados pela cidade para se mover rapidamente por ali. Até DualSense ganha novas funções, agora ele consegue ser usado para viabilizar puzzles que a gente não tinha em versões anteriores. Tem até um deles que usa resistência em gatilho, que um dos devs disse pra gente que ele fez de olhos fechados pra testar. Ele disse que se ele não conseguisse fazer um puzzle tátil, né, que é basicamente tátil, ele precisa sentir na ponta dos dedos a solução. Se ele não conseguisse resolver de olhos fechados, então eles teriam que voltar pra refazer e recalibrar tudo aquilo. Dito isso, o que vai definir se o Spider-Man 2 vai ser uma sequência digna dos jogos anteriores da série vai ser a sua história. E por isso mesmo dá pra entender a postura da Insomniac
Insomniac quem tá guardando as 7 chaves, alguns dos elementos mais importantes aí da trama desse novo jogo. Porque no final das contas, Spider-Man 2 ele não reinventa a roda em termos de gameplay. Ele parece apostar muito mais na emoção dos personagens. Então, é claro que ele traz novidades em questão de combate, exploração e até movimentação por esse mapa que tá simplesmente gigantesco. Mas o foco dele, como a gente até conversou com um dos devs, é realmente contar uma boa história com base em personagens que são super queridos pelo público e que tem vilões que são tão queridos pelo público quanto esses heróis, né? Então é uma fórmula que a gente já viu, inclusive, essa fórmula de trabalhar com uma estrutura base que já funcionou bem em jogos anteriores e fazer os ajustes necessários para essa nova geração, para essa nova experiência, mas focar muito mais em como o roteiro vai sensibilizar e vai humanizar esses personagens. A gente viu isso em sequências de The Last of Us, da Naughty Dog e na sequência do God of War de 2018 pelo Santa Monica Studio, né? São jogos que eles são estruturalmente muito similares aos que vieram anteriormente, mas que entregam uma experiência muito mais densa, muito mais imersiva e que acaba ficando com o jogador muito depois da tela de créditos, né? E essa foi nossa experiência e nossas primeiras impressões com Spider-Man 2. Lembrando que esse ainda não é o review final do jogo. Nossa análise vai sair mais perto do lançamento, mas a gente espera que você tenha gostado desse tipo de conteúdo. Para conferir mais notícias do Spider-Man 2 e de tantos outros jogos, você pode continuar acompanhando todas as redes do Flow Games, nosso canal no YouTube e, claro, nosso portal de notícias. A gente se vê por aí e até a próxima.